Para o bloco de administração do Concurso Nacional Unificado, o tema da redação foi agentes carcerários e políticas públicas. Basicamente, se pedia para falar sobre a condição desses agentes carcerários, desses profissionais, e das políticas públicas relacionadas ao sistema prisional. Então, eram dois grandes temas que você tinha que, obviamente, interligar, mas uma boa redação, do meu ponto de vista, tinha que explorar primeiramente um e depois outro. Então, eu faria dessa forma, né? Para agentes carcerários, é um tema muito específico e que eu não tenho lá conhecimento específico da literatura sobre isso. Eu tenho até algum conhecimento de experiência, porque eu conheço pessoas que são agentes carcerários e eles já me falaram algumas coisas dessas condições de trabalho. Poderia até explorar isso, mas só isso não é suficiente para uma boa redação. Por quê? Para uma boa redação, você tem que trazer a literatura. Então, como eu não domino esse tema agente carcerário, que é muito específico, eu acho que a maioria dos candidatos não dominam, eu ia para uma visão mais ampla de condições de trabalho, ou seja, explorar o tema da gestão de pessoas. Tá? E aí você pode explorar um autor como o Chiavenato, que fala, tem um livro de gestão de pessoas, e aí ele fala dos processos de gestão de pessoas, que se aplica a qualquer organização, empresa ou órgão público. E aí eu falaria desses processos com um olhar ali para os agentes carcerários. Por exemplo, processo de valorização de pessoas. Você falaria tanto dos salários, que esses agentes deveriam receber a mais, por exemplo, mesmo sem saber qual é o salário dos agentes, isso é uma boa forma de você falar de valorização. Mas não só isso, de valorização das condições de trabalho, é, apoio psicológico, afinal, é uma área de risco que essa pessoa está. Tá? O processo de seleção de pessoas ser bem apurado, tá? E justo, enfim. Então, eu ia enveredar por esse lado, tá? Explorando o Kevenato, porque é um tema que eu não domino a literatura específica. Sobre políticas públicas, talvez eu traria aqui um background de políticas públicas com base ali na própria legislação e em temas gerais de administração, tá? Políticas por exemplo, aqui voltadas à equidade. E por que eu estou falando disso, tá? Esse tema de sistema prisional, eu iria falar sobre o racismo estrutural. É uma tese do professor Silvio Almeida, que é o atual ministro dos Direitos Humanos e que coaduna com o pensamento que predomina aqui no Brasil a respeito dessa temática. E quando se fala em sistema prisional, ele é muito claro em dizer que o sistema prisional brasileiro é como se fosse uma evidência do racismo estrutural no Brasil. Então, ele fala que por a questão dos negros serem a maior parte da população carcerária, isso aconteceria porque o sistema como todo seria racista e, portanto, você teria que combater o racismo para você melhorar o sistema prisional, claro, entre outras coisas, mas seria um caminho para você ter políticas públicas que melhorassem a prisão, mais oportunidade para os negros. Eu ia mudar meio que um pouco o foco do sistema em si para o sistema social em si, tá? Do sistema prisional em si para o sistema social, dizendo que o sistema prisional, o problema do sistema prisional seria, em última instância, um problema macro de social, relacionado à tese do racismo estrutural. Aqui eu vou falar uma coisa. Isso não necessariamente pode ser o que você pensa, tá? É interessante que existem algumas coisas que são meio que paradigmas dentro dos concursos. Esse é o pensamento predominante de quem elabora concurso. Então, mesmo que você não pense assim, né, não pense que existe de fato esse racismo estrutural no Brasil ou algo parecido, ou você tenha o pensamento de que se é bandido tem que estar mesmo no sistema prisional, passando mal, ou até mesmo perder a própria vida, que é até um pensamento comum aqui no Brasil. Na hora de uma redação de concurso, você não deve meio que escrever isso. Não necessariamente você tem que escrever a sua opinião. Você tem que meio que pensar qual é o pensamento que predomina ali dos professores que vão corrigir a sua banca e colocar a opinião deles. Por exemplo, um autor que é contra essa ideia do racismo estrutural ou algo parecido é o Thomas Sowell, um americano, um economista americano, negro também, que ele faz mais análise estatística lá do sistema prisional americano. Lembrando que os Estados Unidos, ele passou por um processo de segregação racial bem mais forte que o Brasil. Mesmo assim, o Thomas Sowell tem uma história de vida bem interessante. Ele é contra esse discurso, né? Então, se essa opinião do Thomas Sowell fosse a que predominasse entre os professores e quem corrige a banca, eu ia citar o Thomas Sowell, mas como eu sei que não é, eu ia citar o Silvio Almeida. E eu não estou nem falando aqui a minha opinião, se eu concordo com um ou com o outro, tá?
porque isso é totalmente irrelevante para o concurso público. O último recado aqui, para quem viu como é que eu faria a minha redação, eu convido a colocar aqui nos comentários como fez a de vocês, o que é que achou do meu roteiro lá, né? O que é que vocês acham que faz sentido ou não faz sentido, e como foi que vocês fizeram a de vocês aí no concurso, para a gente ter um momento de diálogo aqui no canal e para a gente trocar ideias para aprimorar para futuros concursos, ou eu espero que não precisem, que já sejam aprovados no CNU, mas que vocês possam ajudar futuras pessoas a terem ideias para provas de concurso público, particularmente provas discursivas.